Shalom, irmãos. Retornando aqui, teve um probleminha, ficou travado. A gente estava falando sobre João 18, versículo 11. É a palavra do Senhor para Pedro. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Estava meditando sobre essa palavra. Hoje queria compartilhar alguma coisa com os irmãos. Essa passagem aqui é aquela passagem clássica, né? Shalom aos irmãos que estão entrando aí. É que Pedro corta a orelha de Malco fora. Ou seja, de certa forma ele vai defender Jesus e ele acaba cortando a orelha de Malco. E aí Jesus disse para ele: Pedro, coloque a espada na bainha. Então esse é o primeiro aspecto que a gente precisa compreender nessa era que nós estamos vivendo. É o primeiro entendimento que nós temos que ter, principalmente esse ano, que é um ano de política, né, de eleições, de defender, até onde defender Jesus, ou o que Jesus é e o que Jesus ensina. O Senhor, se você ler Mateus 5, 6 e 7, o Senhor trouxe para nós algumas mudanças. O Senhor ele colocou um nível, ou ele elevou o nível dos irmãos. Então, por exemplo, lá em Mateus, nos três textos aí, 5, 6 e 7, você vai ver que o Senhor está te encorajando a orar por aquele que te persegue. E o Senhor diz assim, se você, em outras palavras, eu vou trocar em miúdos, não vou colocar como está no texto, mas vou trazer mais para o nosso contexto. O Senhor diz, se você ama a sua esposa, você não está fazendo nada difícil. Se você ama a sua esposa, se você bendiz a sua esposa, se você bendiz seu pai, quem tem uma boa relação com o pai, ou com a esposa também, né? O Senhor, ele está nos colocando num nível bem mais complicado, por conta de que se você faz as coisas só para aquelas pessoas que você tem um bom convívio, você não está fazendo, em outras palavras, nada que é tão complicado assim, né? Então Jesus ele vem com essa ideia, né? uma ideia de tornar, entre aspas, pesado para nós essa condição. E essa condição, voltando à questão do texto aqui, é uma condição pesada no sentido de que a gente quer defender Jesus com as armas que nós temos, ou com as armas que estão nos disponíveis. Então o Senhor, em outras palavras, ele diz para Pedro: guarda a espada. E isso está ecoando, irmãos, até hoje para nós, né? Guarde a sua espada, deixe a sua espada na bainha. Porque na nossa defesa de Jesus, às vezes a gente faz coisas que Jesus diz para a gente não fazer. Aí volta a citação que eu estava citando antes, de Mateus, tanto 5, 6 e 7 ali. O Senhor, ele coloca algumas coisas para nós, tanto na defesa dele, quanto até na nossa defesa, ou a nossa forma de viver, que vai contra a espada. E a gente está condicionado à espada, no sentido que eu quero resolver as coisas, na maioria das vezes, com a espada. Quero resolver as coisas com a forma humana de se resolver. E aí o Senhor, lá em Mateus,
ele traz uma ideia de perda constante para a gente. No sentido de, por exemplo, se uma pessoa te obrigar a andar 1 quilômetro, como eu disse, estou trazendo em miúdos aqui, o Senhor diz para a gente andar 2. Se alguém roubar a sua camiseta, o Senhor diz para nós darmos a calça também. Se alguém te der um tapa no rosto, o Senhor diz para nós darmos a outra face. Se alguém te maldiz, ao invés de você fazer uma oração imprecatória ou bater uma tabaque gospel para ele, querer a morte dele, o Senhor diz que é para você o abençoar. Então, de que forma nós estamos fazendo a defesa de Jesus? Porque, irmãos, nós temos que entender que no tempo de Jesus, nas coisas do modo dele, ele mesmo se defende. A gente vai ter um João Batista, por exemplo, que aí tem várias linhas de credo, mas vou falar o que eu acredito. Ele foi se meter lá com Herodes, de certa forma, e acabou com a cabeça cortada. Mas nós temos um outro Herodes que, entre aspas, o Senhor cortou a cabeça dele. Então, assim, nós temos que discernir ou entender com clareza até o ponto que nós podemos ir. Nós não podemos ser movidos pelo sistema ou pela forma que nós pensamos ou agimos. Então, a gente tem uma forma de agir ou uma forma pré-determinada e a gente acha que todas as vezes a gente vai ter que fazer daquela forma. Então, sobrou a orelha e sobrou a espada, e Pedro cortou a espada de Malco. E o Senhor falou: guarde a tua espada. Eu não pedi para você fazer isso. Por acaso eu não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então, assim, na ajuda de Pedro estava uma contra-ajuda à vontade do Pai para Jesus. Seria mais uma vez, como aconteceu em outra passagem, que Pedro fala: eu não vou deixar o Senhor morrer. E quando a gente vê finalizando o ministério de Jesus, ele começa a jogar limpo, falar: eu estou indo para cumprir a vontade, ou seja, para a cruz. Mas aí Pedro fala: eu não vou deixar o Senhor morrer. E a gente olha para Pedro e fala assim: ele tinha boa intenção. Ele cortar a orelha do soldado aqui, do sumo sacerdote, ele tinha uma boa intenção. Ele estava querendo defender o seu Senhor. Mas o Senhor reverbera e diz: guarde a sua espada. Eu não quero que você me defenda dessa forma. Ou seja, eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir. Então hoje nós temos que ter essa mesma indução do Senhor para nós. No sentido assim: eu vou defender Jesus. E o que eu vou usar para defender Jesus? Eu vou usar a política, eu vou usar o marketing, eu vou usar isso, aquilo, outro. Sem primeiramente saber se Jesus quer ser defendido. Se Jesus quer a sua defesa. Ou com certeza ele quer de alguma forma, mas às vezes não a defesa que você está propondo em defender. Então, nós precisamos desse discernimento espiritual para entender até que ponto ou até de que forma nós podemos ir e defender o Senhor. Porque senão Jesus é lesado, eu arranco a espada. Jesus é lesado, eu arranco a espada toda vez eu tiro a espada e vou defender ele. E aí o Senhor diz o quê? Guarde a tua espada. Ore pelo que te maldiz. E às vezes, na nossa defesa de Jesus, a gente está atrapalhando Jesus. Por quê? O texto ele diz: por acaso eu não vou beber o cálice que o Pai me deu? Ou seja, eu quero beber o cálice. Você está me atrapalhando, Pedro, porque você está cortando a orelha do rapaz. Então, irmãos, a gente precisa discernir o Senhor pelo Senhor. A palavra de Deus e o Espírito Santo que Ele nos confiou.
está dentro de nós o Espírito Santo. E entender até que ponto nós vamos pelo Senhor, até que ponto nós vamos pelo sistema do mundo. Não é assim? Jesus fala uma coisa, o mundo fala outra. Aí entra dentro da igreja qual aspecto? O aspecto que Jesus falou ou o aspecto que o sistema fala? Que Jesus diz, ore pelo seu inimigo. O mundo diz, mate seu inimigo. Jesus diz, se alguém te roubar a calça, dá a camiseta também. O mundo diz, se alguém te roubar, dá um tiro na cabeça dele. Jesus diz, se alguém te der um tapa no rosto, dá outro lado. O mundo diz, se alguém der um tapa no seu rosto, dê 2 tapas na cara dele. Então, o mundo diz, se alguém te odiar, odeie ele, seja amigo de quem é seu amigo, seja inimigo de quem é seu inimigo. Jesus diz, seja amigo dos vossos inimigos, porque se você for amigo só dos seus amigos, você não está fazendo nada. Você não tá... O que você está fazendo? Nada. Você está fazendo o que qualquer pessoa faz. Se você pegar a pessoa mais podre que tem no mundo, ela deve ter amigos que ela gosta. Agora, o Evangelho nos dá a condição de viver como Jesus, se nós encarnarmos essa vida dele. Então, o fato de eu estar falando aqui para você não quer dizer que eu vou viver isso, não quer dizer que você está ouvindo e vai viver. Está dizendo que está sendo lhe proposto uma vida a qual você recebeu, que te dá a condição de viver dessa forma. Então, você tem uma vida dentro de você e eu tenho uma vida dentro de mim que é capaz de cumprir o que Jesus quer que seja cumprido. Então, pessoal, essa palavra breve aí que o Senhor estava lendo aqui, e hoje eu acordei desde de mais cedo escutando essa palavra latejar na minha mente, dizendo, guarde a espada, guarde a espada. Pedro, mete a espada na bainha, porque eu não estou pedindo para você me defender não. Então, nós temos que saber o que o Senhor quer conosco e o que o Senhor não quer. Você pode fazer Pedro aqui, por exemplo, ele colocou a vida dele em risco, né? Ele poderia ter sido morto e o Senhor falou para ele, guarde a espada, eu não mandei você tirar a espada. E eu creio dessa forma. Vai ter pessoas que divergem, mas João Batista foi se meter com Herodes, eu não creio que Jesus mandou ele fazer isso não, era para ele pregar no deserto. Não é voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor? Mas não, foi se meter dentro de Jerusalém. E o Herodes cortou a cabeça dele. Agora, quando Jesus ficou chateado com o outro Herodes, Jesus foi lá e cortou a cabeça do Herodes. Entende, irmãos? Então, assim, a gente tem que saber até que ponto eu vou por mim, até que ponto eu vou por Deus. Que Jesus se defende, fique tranquilo. Às vezes é uma afronta de ego sua, não é de Jesus. Você que está chateado com alguma coisa, Jesus está tranquilo. E se tiver que cortar a cabeça do Herodes, ele vai cortar, fique tranquilo. O texto lá diz, Herodes subiu, né, os escritos dizem que ele estava com uma roupa de prata. E a roupa de prata brilhava no sol, e ele falava com grande autoridade, que o povo que estava embaixo dizia, não é um homem que fala conosco, é um Deus. E aí o texto diz, Herodes não deu glória a Deus, e o anjo da cidade o feriu de morte. Passou a espada nele. E João, o Herodes passou a espada no João. Então assim, pessoal, guarde a espada. Se o Senhor não está mandando você tirar ela, aliás, para esse tempo, o Senhor não é leão. Tem até um leão aqui no fundo, olha que da hora. Esse é um símbolo aqui da nossa comunhão. Mas o Senhor não é leão, o Senhor é cordeiro. Cordeiro muda ao matadouro. Por que você quer ser leão se o teu Senhor é cordeiro? Ainda é cordeiro, irmãos. O Senhor é um sumo sacerdote. O texto diz, nós temos um sumo sacerdote perante a casa de Deus. Por que você quer ser leão se Jesus é cordeiro ainda? Você tem que ser cordeiro para ser leão. Você quer ser leão sem ser cordeiro. Não tem como fazer essa mutação. Então, para ser leão tem que ser cordeiro primeiro. Aí tem muito crente querendo ser leão sem ser cordeiro. Então o Senhor diz, você quer vir após mim? Você quer chegar aonde eu cheguei?
Porque eu venci, estou à destra do meu Pai. O vencedor, darei direito dele de estar à minha destra. Isso é uma posição espiritual, né? Não tem como 1 milhão de pessoas sentar à direita de Jesus. Mas se quer sentar à direita de Jesus como ele venceu e sentou à direita do Pai, você precisa andar pelas pisadas do Mestre. Andar pelo caminho do Mestre. Fazer o que o Mestre fez. Quem quiser, o texto a gente prega, eu pelo menos não prego, mas a grande maioria prega esse texto para conversão. Mas o texto é claro, e disse Jesus aos seus discípulos. Ele não disse para o povo, para a multidão, ele disse aos discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que achar sua vida vai perdê-la, mas aquele que por amor de mim perder a sua vida vai achá-la. Ou seja, você quer fazer a vontade de Deus, você tem que andar pelos caminhos que Jesus andou. E esses caminhos são caminhos de perda, são caminhos de humilhação, são caminhos de estar certo e ser tido por errado, são caminhos de perdoar a todos. Então, não é um caminho fácil, mas Jesus disse: você quer trilhar o caminho que eu andei? Você quer andar pelo caminho que eu andei? Então negue-se a si mesmo. Né? Não tem como ser leão sem ser cordeiro. Primeiro tem que ser cordeiro. Amém, irmãos? Ser cordeiro não é ser fraco, frágil, não é nada disso. É deixar a vontade de Deus prevalecer. O perdão, ele nos faz perder. Então, não tem como você perdoar sem perder. Por exemplo, se alguém te deve um dinheiro, vocês estão brigados por isso, vocês sentam, ele te paga e vocês reatam a amizade, ali não há perdão, ali é um acerto de contas. O perdão seria você reatar a amizade e assumir a perda do valor emprestado. Amém? Então, o que é perdão? Assumir a perda. Então, se alguém me deve um dinheiro e eu sento com ele, ele me paga, não houve perdão, houve um acerto, que é bíblico. Eu estava brigado com o irmão porque estava me devendo dinheiro. Aí eu sento com ele e ele fala: vou te pagar em 1000 vezes lá. Aí ele paga e a gente volta à amizade. Isso é acerto. Perdão é assumir a perda para mim. O perdão do nível mais precioso, que foi o de Jesus, que além de Jesus, o Pai, assumir a perda, além disso, o Senhor ainda criou uma forma de pagamento. Ou seja, olha o nível do Senhor Jesus e do Pai, da triunidade, da economia de Deus, para nos resgatar. Nós devíamos uma dívida impagável. O Senhor não perdoou a dívida. Ele criou meios para mim pagar a dívida que eu devia para Ele mesmo. Ou seja, é a mesma coisa de que você dever R$1.000, a pessoa perdoar os 1.000, mas te dar 1.000 para pagar ela. Entende? Então, assim, o nível do Senhor é muito mais elevado, irmãos. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos agindo como o mundo, ou como Pedro, ou nós estamos agindo como o Senhor Jesus? Então, Pedro, bravo, querendo defender o mestre, foi lá e cortou a orelha do soldado. E o Senhor disse: guarde a sua espada, Pedro. Põe ela na baía. Eu não pedi para você fazer isso. Você está fazendo sem minha ordem. E isso, depois em outros evangelhos, Jesus ainda diz para ele: você vai viver pela espada? Você vai morrer por ela. Porque, irmãos, a forma que nós tratamos o julgamento, nós seremos julgados. É essa a regra. Da forma que você julga as coisas, você vai ser julgado. Da forma que você julga as pessoas, os irmãos, você vai ser julgado. Aquele irmão não presta, esse irmão é isso, esse irmão é aquilo, esse irmão é outro. Da forma que nós julgamos, nós seremos julgados. Então, a palavra para você hoje, para mim também, né? Que primeiro o Senhor falou comigo, né? Esse texto é: guarde a espada. Guarde a espada na bainha. Quer defender o Senhor? Ande pelos caminhos que Ele andou. É um caminho de perda, de renúncia, de estar tido ou se ter sempre por errado estando certo e sem justificativa.
Amém? É difícil, com certeza. A gente não quer. Se eu falar para você, eu quero, não quero não. Mas é renúncia. Então, ande pelos caminhos do Mestre. Você vai passar num Gólgota também. Você vai passar em Nazaré também. Você vai passar na Galileia também. Você vai passar na Judéia também. Se você quer o trono, você tem que morrer. Se você deseja o trono, você tem que morrer. Não tem como ser glorificado sem passar pela morte. E essa morte, dois aspectos. Pode ser a morte literal, realmente, como está lá em Apocalipse 12, dizendo sobre o filho varão, e eles não amaram sua própria vida. Ou seja, eles morreram por amor do Senhor, literalmente, mas também tem a morte metáfora, que é no sentido de deixar de viver a minha vida para viver a vida de Jesus. Então, irmãos, se nós queremos realmente ser como Jesus, tem tantas coisas difíceis, mas uma das questões é: mete a espada na bainha. Não ande com a espada. Mas eu estou defendendo os valores. Eu estou defendendo o Evangelho. Eu estou defendendo. O Senhor diz: mete a espada na bainha. Eu estou defendendo o que nós cremos. Mete a espada na bainha, irmãos. O problema nosso é achar que nós vamos ter êxito no mundo que mataram o nosso Senhor. O Rei do Universo foi morto. O Rei do Universo foi morto. Aqui, o Senhor Deus Todo-Poderoso, mataram Ele. Você não vai ter êxito aqui. Se você está achando que tudo lhe vai bem aqui, com certeza você não nasceu de novo. Amém? Então, se você quer ter êxito no lugar em que mataram o Senhor Deus Todo-Poderoso, você não vai ter. Porque matar o Senhor, vão te matar também. Então, é mais fácil nós já termos esse pensamento pré-estabelecido, que a gente se frustra menos, do que gerar um monte de expectativas no Evangelho e no Senhor, que é cruz. O Evangelho é cruz. Então, o Espírito dispensado em nós, ele nos garante todo o ciclo. A vida dispensada em nós recebeu uma vida, uma nova criatura você é. Não é assim que nós cremos? Então, essa vida dispensada em nós, ela nos garante todos os ciclos. O viver humano do Senhor, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua glorificação e a sua entronização. Então, onde nós estamos nesse aspecto? Nós estamos no viver humano. Mas é impossível viver assim. É óbvio que é impossível. É impossível amar o inimigo, é óbvio que é. É impossível dar outro lado. É impossível, se alguém te roubar, você dar a camiseta. Se te roubar a bermuda, você dá a camiseta. Se te roubar o teu carro, você dá a chave. É claro que é impossível. Você não vai conseguir, porque você é caído. Agora, nós temos uma vida dentro de nós, que por ela é possível, porque Ele passou por isso e foi vitorioso em tudo. Então, essa vida que nós recebemos torna essas coisas aparentemente impossíveis de serem possíveis. Porque nós temos uma vida e essa vida é capaz de fazer a vontade de Deus. Então, é impossível por mim mesmo orar pelo meu inimigo, mas através de Jesus eu consigo ter a atitude de amá-lo. É impossível por mim mesmo eu ser obrigado a andar 1 quilômetro, traduzindo em miúdos, e andar 2, mas essa vida que eu recebi passou por isso. Porque na cruz, irmãos, para encerrar, o Senhor levantou os olhos, em outras palavras, e disse: Pai, perdoa todos, pois eles não sabem o que fazem. Então, o Senhor morreu sem dívida com ninguém, no sentido, Ele liberou todos. Então, todas as dificuldades, frustrações, percas, humilhações que o Senhor passou, Ele liberou todos. Então, essa vida foi compartilhada no nosso espírito. Então, o fato de você estar ouvindo isso daqui e falar: eu quero viver dessa forma, não garante que você vai viver desse jeito. Nem eu. Mas o que garante é que agora os olhos do teu entendimento foram abertos,
se você receber essa palavra no seu espírito, que é uma palavra de vida e poder, e você clamar pela vida que você recebeu e dizer: Senhor, eu de mim mesmo não tenho força, eu sou como Pedro, quero cortar todo mundo com a espada, mas a vida que eu recebi me dará forças para viver como o Senhor deseja que eu viva. Amém, pessoal? Então essas palavras, aí esses poucos minutos que eu queria compartilhar com os irmãos, e que essa palavra ressoe no seu espírito. Guarde a espada na bainha. Tire a espada da sua mão. Coloque ela na bainha. Essa é uma ordem para todos nós. Não mais lutaremos com as nossas forças. Nossa espada deve estar guardada, porque o Senhor já venceu. Amém? Que Deus abençoe você que esteve aqui, você que vai ouvir, você que ouviu, né? Que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei quando que você vai ver, e que o Espírito Santo abra o teu entendimento, que ele fale melhor, expresse melhor aquilo que eu não consegui expressar para os irmãos, no nome de Jesus. Amém.